Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar começando com a música. Eu já fiz essa música, eu já recitei essa música, só que ela é tão icônica, ela é tão assim bacana, que a gente vai reprisar novamente. A gente vai falar sobre amor e sexo, da canção da Rita Lee. Amor é um livro, sexo é esporte. Sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela. Sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa. Sexo é poesia. Amor se torna patético. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão. Sexo é pagão. Amor é latifúndio. Sexo é invasão. Amor é divino. Sexo é animal. Amor é bossa nova. Sexo é carnaval. Amor é para sempre. Sexo também. Sexo é do bem. Amor. Sexo é do bom. Amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Sexo é um, amor é dois. E assim a gente vai conversar com duas pessoas, assim, incrível o trabalho deles. Incrível, eu vou deixar para eles se apresentarem, porque assim, Yin Yang, água e óleo se mistura, não se mistura, mas fazem um complemento fabuloso. Ao meu lado vai estar o Hudson, do outro lado vai estar a Ana, e eu vou deixar que eles se apresentem. Hudson, é com você. Olá, muito boa noite. Estou aqui mais uma vez para o nosso bate-papo mensal sobre sexo, com um tema que foi pedido por muita gente nesse mês dos namorados aqui. Eu vou deixar a Kellen falar qual é o tema, né? Não vou dar spoiler, mas eu estou muito feliz de poder compartilhar hoje essa experiência com minha grande amiga, Ana, que sempre me acompanha, minha companheira, minha fiel escudeira lá na rádio, né? E é um prazer poder trazê-la aqui para a gente ter esse bate-papo, já que somos três pessoas assim muito interessadas, às vezes até aficionadas por esse tema que é o sexo. Então é isso aí, gente. Hudson, terapeuta escritor, aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Vamos lá para mais um programa. Gente, a gente é aficionada não só pelo tema, vamos combinar, né? Aqui eu me entregando. E nem vermelho eu fico. Pai e mãe, desculpa. Uma confissão em rede nacional. E agora a gente vai deixar com ela. Ana, se apresente, dê o seu currículo lá e fala assim, cara, por que eu te trouxe aqui? Explica para a galera por que você está aqui com a gente hoje. Oi, gente, eu sou Ana Paula Ferreira, estou formanda em especialista na saúde e bem-estar da área de relacionamento e sexualidade, tá bom? E, bem, eu acredito que eu fui convidada exatamente porque o pessoal aqui fala que eu falo sobre a área de relacionamento e sexualidade de uma maneira bem biologicamente falando, sem deixar de chegar nos entretantos finalmente, mas de uma forma educada e educadora e bem explicativa. Então, eu acredito que seja por isso, né? A gente tem esse programa, no caso, o meu é semanal. E Hudson Oliveira traz o tema sexologia, sexo, relacionamento, sexualidade, com uma forma muito do viés terapêutico. Porque a gente não quer tratar aqui sobre nada erótico, vulgaridade, isso mesmo. Gente, eu estava de máscara, meu batom manchou? Não, tá ótimo. Semana passada parecia que tinha gravado uns beijão, né, Celso? Eu tirei a máscara tudo assim, borrado. Celso é nosso cameraman, eu pego no pé dele. Então, a gente traz a temática sexo com esse olhar terapêutico, para trazer muito mais informação, esclarecimento, não é para ensinar nada a ninguém, ou talvez ensinar sim pela informação. A gente vai começar hoje a falar, a gente vai numa crescente. Hoje a gente vai falar sobre sexo na adolescência, nessas primeiras relações, em face de ser o Dia dos Namorados, que acabou de passar, tem uma semaninha aí, então a gente vai falar sobre esses namoricos, porque logo lá a gente vai falar sim. Posso dar spoiler dos próximos programas? Pode. Pode, né? Não tem problema, vou deixar para o povo curioso muito, não. A gente vai falar sobre sexo na maternidade, né, Ana? Isso mesmo. Durante o período gestacional. Como é que na adolescência. Na adolescência. Não, adolescência é hoje. Posterior ao hoje, período... tá? Posteriormente, sim. Na maternidade. Como é que fica o sexo quando você já tem filhos? Como é que fica isso? Como fica renegado? Os primeiros anos. Né? Então, a gente vai começar hoje.
sexo na adolescência. Você acha que adolescente está preparado ou não? Ou então, como ele deve se preparar, Hudson? Já joguei batata muito quente. Pergunta bem larga essa, né? Como é que está o adolescente? Como é que esses adolescentes estão vendo a sexualidade? Isso é bem tranquilo, para falar a verdade. Nossa. Isso é bem tranquilo, para falar a verdade, porque como a gente fez até a enquete pelo Instagram com as pessoas lá na rádio, a gente verificou que mais de 80% das pessoas se sentiam, na verdade, despreparadas enquanto adolescentes para poder lidar com as demandas, com o que acontecia na época da própria adolescência, dos primeiros relacionamentos, do primeiro namoro e principalmente da primeira experiência sexual. A gente viu pelos relatos que a maioria das pessoas mudaria o local, mudaria a pessoa com quem perdeu a virgindade, com quem teve a primeira experiência sexual, mudaria a forma, a circunstância em que aconteceu, né? Às vezes, a gente vai muito pela emoção, principalmente as mulheres, a gente percebeu que vão sendo levadas pelos parceiros que têm um pouco mais de experiência, ou não têm experiência, mas acabam sendo levadas de alguma forma e acabam perdendo aquilo que tem um valor muito sentimental, emocional, muito próprio para elas, por um desejo, porque como a gente já falou aqui em programas anteriores, as mulheres se conectam muito pela intimidade. A própria lubrificação do corpo da mulher é parte de algumas circunstâncias hormonais que envolvem essa intimidade. Então imagina, uma adolescente que não tem intimidade, não namora há muito tempo, não tem nenhum tipo de experiência, é natural que ela sinta dor, é natural que seja desconfortável, geralmente o parceiro não vai ter nenhum tipo de aparato emocional para poder dar suporte, né, entender as limitações e as ansiedades daquele momento. Então, bom, adolescentes de fato não estão preparados, estão despreparados para esse tipo de situação, e é por isso que a gente está aqui, para esclarecer algumas dúvidas e dar algumas orientações. E você acredita, Ana, quando um adolescente ele não está bem preparado, quando eu falo preparado não é para o ato em si, é preparado emocionalmente, psicologicamente, cognitivamente. Quando ele não está preparado, o quão isso pode acarretar na vida dessa pessoa, no futuro, nas relações, que você acha que isso pode impactar? Então, nas enquetes que foram feitas no Instagram, nós tivemos muitas respostas, inclusive uma delas foi bem impactante, porque ela falou que ela mudaria tudo, ela mudaria o lugar, a pessoa, ela mudaria tudo, e ela disse uma coisinha bem importante. Ela fez sexo antes dos 18 anos, uma menina, e ela disse que ela estaria emocionalmente mais bem preparada se fosse mais para frente. Porém, eu joguei a pergunta no ar para que todos pudessem pensar e refletir comigo. Um adolescente, um jovem, ele não teve educação dos pais ou sobre sexualidade. Na escola, a sexualidade ela é explicada só de forma biológica. Como é que se engravida, como é que são os órgãos sexuais. De fato, é somente sobre isso. Não se há um ensinamento sobre o emocional, sobre o psicológico, sobre nada disso. Inclusive até de formas de preservação para doenças e para uma gravidez indesejada de repente. Então, assim, ela falou sobre o emocional dela, que ela queria estar mais bem preparada. Mas aí eu falo para você, se até hoje, como adultos, nós estamos tentando aí correr atrás desse emocional nosso trabalhado, como que um jovem, uma criança consegue estar bem trabalhada? E aí é onde eu entro com isso para você e digo para todo mundo que está ouvindo que isso vem dos adultos, dos pais. Os pais é que vão trabalhar essa questão emocional nos jovens para que eles consigam aí entrar nessa vida já mais emocionalmente bem preparado, e aí sim, na vida adulta, eles estarem usufruindo de maneira boa, porque em muitos casos elas falam bem assim: eu achava que o prazer era só para ele na minha primeira vez. Tivemos enquete que tivemos esse tipo de resposta. Então, a mulher ela se enxerga numa posição serviçal ali, isso, de provedora do prazer do outro, mas não com o olhar de entender que aquilo traz também para ela benefícios e malefícios. Hudson, a Ana levantou aqui agora falando sobre a corresponsabilidade. Eu falo corresponsabilidade porque tudo eu que escolho, é autorresponsabilidade. Isso. Então, vamos chamar assim de corresponsabilidade dos pais desses adolescentes. Você não tem filhos ainda,
Tomara que ele seja parecido com a sua namorada, com os seus olhos. Você não tem filhos ainda, mas se você tivesse que falar para os seus pais, para os seus primos, para os pais dos seus primos, para aquela pessoa que você tem intimidade, o que você falaria para esse pai, sabendo que seu filho está na adolescência, prestes a ter uma relação sexual? Ainda não entramos, ele está ali, ó, conhecendo, vivendo a sexualidade. Bom, é uma série de coisas, né? Porque assim, é bem aberto o que você falou. Obviamente, eu, com a minha mentalidade hoje, analisaria bem a situação para poder oferecer o melhor conselho, o melhor tipo de orientação possível. Mas falando numa perspectiva geral, a gente percebe, Kellen, que os adolescentes, eles gostariam de ter mais orientação, né? Eles gostariam de saber mais sobre o assunto, gostariam de ter os pais mais próximos. Então, nesse primeiro contato, obviamente, eu me colocaria bastante próximo, receptivo a qualquer dúvida, a qualquer questão, sem esse julgamento inicial de que você não pode pensar em sexo, você não pode ter contato com tal pessoa porque essa pessoa é mais sexualizada, coisa do tipo. Muito pelo contrário, porque eu deixaria bem claro a essa pessoa o seguinte: você está num momento de experiências. Tudo que você está vivendo, tudo que você vai viver nesses próximos anos é o que vai definir como será o seu início de vida adulta e até o que vai vir depois. Então é interessante que você faça isso da forma mais consciente possível. E eu deixaria aquela pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes, que é: vale a pena? O que você quer aprender com isso? Se você tem algo para aprender, entenda, pode, e de fato haverá falhas no meio do caminho. Mas se for aprendizado, pelo menos você tem um motivo para estar ali. Você sabe que tem uma pergunta que eu também jogo, tá? Gente, eu não sou terapeuta de sexo, não é isso não, mas na minha atuação também, a gente faz muitas perguntas também para os nossos clientes, e eu sempre pergunto assim: o que você vai se arrepender amanhã? E aí amanhã você vai acordar, e aí? O que você vai se arrepender de ter feito ou de não ter feito? E aí você é adolescente, eu lembro... Não vou falar nada não. Deixa para lá. Você falou que ia complementar sobre essa história da relação, da repercussão da família sobre a primeira vez do adolescente. Isso. Eu quero colocar para vocês o seguinte: em todos os meus estudos, na parte da adolescência, foi logo no começo, há quase 2 anos atrás, quando eu comecei o curso, uma das primeiras partes foi falar sobre a adolescência, porque a gente caminha do início até a vida adulta, né? E uma coisa muito importante para colocar para vocês é o seguinte: para você educar uma criança dentro da sexualidade, você não precisa iniciar falando do sexo em si. O que acontece? Existe a forma fragmentada. Eu tenho 2 filhas, tenho uma de 21 e uma de 16, e antes de eu fazer esse curso eu já tinha minhas filhas, e sem saber eu já fazia dessa maneira com elas, entendeu? E aí com o curso eu falei: meu Deus, obrigada, eu fiz certinho. Por quê? Como é que é feito essa forma fragmentada? Por exemplo, com lá seus 3, 4, 5 anos, uma criança ela pergunta para os pais normalmente como é que eu via o mundo. É uma pergunta bem singela para eles, e que o pai e a mãe, eles se reprimem na hora e falam: meu Deus, como é que eu vou explicar, né? Porque eles também não tiveram uma educação disso. Então, gente, de forma fragmentada. Uma criança desse tamanho, se você virar para eles e responder bem assim, da barriga, eles, muito provavelmente, que eles vão virar as costas e falar: tá bom, obrigada, e vão sair. Tem aqueles que são um pouquinho mais curiosos, que aí pode, tá, mas como? Mas como é que eu cheguei lá? Gente, é raro uma criança de 4, 5 anos fazer uma pergunta dessa, mas pode acontecer. Aí você vai explicar: papai e mamãe casou, entendeu? E aí eles namoraram. E tem perguntas que você responde assim de forma simples, e aí vem a resposta. Já aquela criança que já está na fase dos 7, 8 anos, que está na escola, que está ouvindo sobre a história da biologia em relação a sexo, né, sexualidade, e que escuta os coleguinhas falarem que eu peguei meu papai e minha mamãe no quarto, estava acontecendo isso, aquilo, outro, é diferente. É de fragmentado também, só que olha só a diferença. Quando ele perguntar para você de sexo, você vai jogar a pergunta de volta para ele. Você vai virar e falar bem assim: o que você sabe sobre isso até aqui? E aí você vai ouvir. E, de repente, é uma coisa que é tão fácil também você responder. Pode ser que em outras situações seja um pouco mais difícil, que você precisa de uma ajuda, de um especialista, mas, na maioria das vezes, é algo simples. Me falaram que
Papai e mamãe estavam lá no quarto, os pais do meu colega estavam no quarto e a mamãe estava gemendo. Porque em alguns casos acontece isso. E aí você vai entrar e vai ter uma explicação. Então é fragmentado, sempre ciente de que joga pergunta para eles para você saber até onde eles sabem. Aí quando entra na adolescência aí já muda um pouquinho. Eu já entendi. Então, a criança ela não precisa saber tudo, mesmo que você falar o que é sexo, ela nem ela sabe o que é essa palavra, dizer o que é isso. Então, eu entendi. Você que é pai de criança, lide então de forma fragmentada, explicando e voltando à pergunta. Entendi correto? Isso mesmo. Tá bom. Eu gostei da sua pergunta, vale a pena, mas foi o Hudson que falou. Hudson, a gente está vivendo a sexualidade hoje de forma muito exacerbada. As próprias, vou falar assim, a sociedade tem apresentado a sexualidade num tempo antes da adolescência. Eu acho que tem até essa pergunta. Peraí, eu vou voltar na sua pergunta, porque acho que tem uma pergunta aqui dentro do chat aqui. Oi, Vicência, tudo bom, querida? Um abraço para você, coraçãozinho para você. Ó, o nosso guru do sexo está aqui. Não, o que chama de guru do sexo é o Tiagão. Top, bom demais, só feras. O Hudson chamou de feras. Aí, justamente isso, ó. O Lúcio Piatan Rosa, ele fala, boa noite, Kellen, convidados. Oi, Lúcio. A faixa etária tida como adolescente é de 12 a 17 anos. Aí vai ter pessoas aqui. Oi, Denise, Patrícia, Israel, seja bem-vindo. Aí ele fala assim, tem adolescente com 45 anos. Uhum. Né, Celso? A gente falou isso. Tô brincando. Tô brincando. Vai ser um ótimo pai, tá vendo? A Cássio falando para você. Depois a gente entra aqui com mais coisa aqui. Então, a sociedade tem apresentado sexualidade para as crianças antes de chegar na adolescência, que o Lúcio pergunta, que é dos 12 aos 17. Como é que é isso, Hudson? Vamos lá. Bom, primeiro um comentário aqui, né? Se a mulher está falando que você é um ótimo pai, eu fico lisonjeado, né? Então tá tudo certo. Bom, obrigado. Essa é a sua mulher? A Cássia? Cássiazinha, linda! Você viu? Se for parecida com você, minha flor vai ser uma princesa. Beijo, Cássia. Bom, então, olha só. Lúcio, os documentos mais ortodoxos, assim, os mais conservadores, vão colocar a adolescência ali entre os 12 e 18 anos. Os manuais, inclusive a Constituição Brasileira, se eu não me engano, os documentos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, colocam de 12 aos 18. Agora, em nível internacional, essa projeção sobe geralmente para 10 a 19, justamente por essa questão que a Kellen está falando de uma adolescência que está sendo mais prematura, né? E está se estendendo também, tá? É uma adolescência que está acontecendo mais cedo e está se estendendo. Por quê? Porque antigamente a gente tinha uma noção da adolescência como um período problemático, um período de muitas fragmentações, um período de muita dificuldade de diálogo, que era um período imbativo, né? Os pais não gostavam da adolescência. Até hoje tem gente que fala, não, está na fase do problema, está na pré-aborrecência, coisa do tipo. Chama a adolescência, inclusive, de aborrecência. Bom, essa questão reflete a forma como a gente enxerga a visão geral da divisão etária. Como se a vida adulta fosse o momento da resolução de todos os problemas. É da estabilidade, é aquela cultura que nós temos de que precisamos estar estáveis, em equilíbrio, né? E, do outro lado, a gente tem esse processo, esse meio do caminho, que é a adolescência, entre a infância, que é aquele bebezinho maravilhoso que faz besteira, mas que ainda é fofo, né? E ainda é tolerável, e de repente tem um demônio. Perdão pela palavra, mas tem um bicho estranho que não foi o que você criou na sua casa, ali correndo pela sala e trazendo um monte de gente estranha também, um monte de outros demoninhos para dentro da sua casa. Eu falo isso brincando, tá? Então, mas é mais ou menos assim. É assim que a gente coloca. No consultório, alguns pacientes colocam dessa forma, eu acho super divertido. Mas, enfim. Então, quando a gente enxerga a adolescência como esse período que precisa passar rápido, porque, né, é um período de agonia, a gente encara a adolescência com 4 anos, 6 anos no máximo. Quando a gente entende que há um processo de aprendizado e que o corpo começa a mudar já a partir dos 10 anos de idade, num processo muito lento, que vai se intensificando a partir dos 13 e que vai gerar os pelos pubianos e toda a alteração hormonal, a mulher com uma vistosidade maior no cabelo, o homem com algumas posturas, algum enrijecimento de alguns membros. Então,
as características mais fenotípicas, né, do sexo masculino, do corpo, organismo masculino, organismo feminino, vão se colocando. Então a gente tem um processo mais largo, porque tem mulher que ainda vai se desenvolver um pouco mais tardiamente, tem homem que vai mudar a voz até os 18, até depois, né? Então não existe um momento certo, um período certo, um enquadramento certinho. Então a adolescência ela é muito fluida, tanto psicologicamente quanto biologicamente, e para olhar esse todo, a gente tem que entender esse processo como um processo de adaptação, crescimento e aprendizado, porque é assim que a adolescência é. Uma adolescência bem desenvolvida, mesmo que tardia, ela produz um adulto mais preparado para a vida. Então, ao invés de querermos que a adolescência passe rápido, né, é interessante que a gente entenda por que ela se alargou, por que ela está mais prematura, está durando mais tempo, e aproveitar essa oportunidade de aprendizado que ela oferece. Hudson, eu vou aqui para uma participação, uma pergunta que eu achei muito propícia, está aqui no YouTube. Eu vou ver aqui pelo meu celular, viu, Celso? Porque assim eu não perco a pergunta. Onde está no YouTube? Tá, vou tentar ver por aqui. Obrigada. Ele aumentou a letra, gente. É que eu estou sem óculos. Vamos lá. Desculpa, eu vou direto para uma pergunta, depois eu vou falar do Aislan Mello, ele fez também comentários. Eu quero ir naquela ali que foi assim, ó, faca na caveira. O pessoal do Instagram pergunta. É uma pergunta. Tá lendo, né? Tá? É bem pesada essa pergunta, viu, gente? Pode mandar. Então, vamos lá. O pessoal do Instagram está perguntando o seguinte: o sexo na adolescência é abusivo. Então, no caso, é um abuso sexual, digamos, né? Pode ser com cópula ou sem cópula, pode ser só aquele alisamento, qualquer coisa. Qualquer coisa de violência, de ato sexual, pode traumatizar uma vida adulta. Eu acho que eu nem colocaria como pergunta, né? Mas, vamos lá. Eu vou jogar a bola para a Ana, depois a gente joga um pouquinho para o Hudson. Então, sim. Infelizmente, ela tem toda uma repercussão, entendeu? Inclusive bloqueios, inclusive dores, inclusive problemas físicos. Então, assim, como nós temos aqui o terapeuta Hudson, eu vou passar a bola para ele, mas a minha resposta, porque ele fez literalmente uma pergunta, se pode causar traumas. Então, assim, Celso, né? Do pessoal do Instagram que perguntou, Celso, além do trauma, entendeu? Que o trauma você está falando que é emocional, ele tem o problema físico também, tá? Então ele pode causar dores nas relações, ele pode causar problemas hormonais, além dos problemas psicológicos. E aí realmente precisa de um tratamento melhor. Vou passar a bola para o Hudson, que ele tem total condição de responder. Essa aí tá fácil para dizer, só não sei se a gente precisa aprofundar em que sentido, né? Pode traumatizar, ponto. Nem coloquei como pergunta, e você discorre só um pouquinho, amigo. Bom, não só pode traumatizar, como foi um objeto de estudo e análise do início do que seria a psicologia, que é a psicanálise de Freud. Freud, analisando suas pacientes, né, em maioria mulheres de classe média, média alta, né, e que viviam ali algumas condições muito semelhantes às do patriarcalismo e, né, sociedade machista. Então, nessas mulheres, nesse tipo de público, e indo um pouco mais distante, ele já identificava problemas que as pessoas nem imaginavam que teria origem sexual e, de repente, eram sexuais. Tanto é que a gente brinca hoje, né, que tudo é fálico, tudo que Freud explica, que a psicologia trata de questões sexuais, que os problemas estão sempre na infância ou envolvem questões sexuais. Para não me alongar muito, eu só queria dizer o seguinte, que existem muitos adultos, e você é adulto aí que está assistindo a transmissão, muitas vezes se perde, se sente meio sem recurso para lidar com alguma questão sexual. Imagine para uma criança que está aprendendo, são os primeiros processos que vão desenvolver o que é a vida social para ela. Então, imagina o quanto pode haver um choque dessas referências serem construídas de forma abusiva e depois ela se deparar com outra realidade e aí perceber que o mundo dela era completamente diferente, que foi construído em cima de uma relação abusiva. Então, existem muitas implicações e, naturalmente, isso muda completamente a forma como ela vai enxergar as relações. E o ser humano é naturalmente social, ele precisa dessas relações.
primeiro ponto que vai acontecer é uma dificuldade muito grande de sociabilizar. E só isso já traz uma série de implicações na nossa vida. Nossa, só isso. Você falou muito bem, né? Por exemplo, vou dar só fala assim, eu pessoalmente, tá? Depoimento. À vontade. Né? À vontade. Não. Eu tenho um referencial masculino muito lindo, que é o senhor, meu pai. Alguém que fala assim, uma pessoa que está nos assistindo aí. O senhor, seu pai, o Colorado. O Colorado, ele tem uma influência muito positiva na minha vida, e isso baliza as relações que eu tenho com o mundo masculino. Entenda, não é nem parceiro que eu estou falando, não, com o mundo do gênero masculino. Entende? Eu tenho essa habilidade fácil. Eu fico imaginando como esse referencial foi muito bem construído, agradeço a Deus mesmo, que ele me deu base. Já é difícil você entender e ter esse relacionamento mais saudável. Imagina quem não tem, que é o seu chamado primeiro amor. Não sou terapeuta, gente, entendo de psicologia, mas não sou terapeuta, mas eu estou só pensando em voz alta aqui com você, telespectador. Eu vou aqui partilhar aqui algumas participações do YouTube. Alô, Rio de Janeiro, 10 pastéis. Espírito Santo. Alô, Minas Gerais, pãozinho de queijo. Tudo no canal 55, lá no Goiás, a terra do pequeno, canal 14, Anápolis, Goiás. Ótimo temas, excelentes explicações. O Aislan Melo fala assim, no momento os adolescentes estão com menos tabus que tínhamos na nossa época. Pena que, infelizmente, não é dentro de casa, e sim na rua, né, que a gente aprende. Às vezes a gente mais adulto é que tem que perder os tabus, verdade. Alguém que eu vou colocar. Essa pergunta aqui é TVN, Israel, a Cássia quer te conhecer pessoalmente. Ela está falando comigo. Também. A questão aqui da educação a gente vai perguntar daqui a pouquinho. 10 pastéis. É isso aí. Eu quero saber do seguinte agora de vocês. Alguém que você quer fazer complemento? Não, foi ele que fez complemento. Então, tá bom. Eu quero falar o seguinte. A gente estava conversando aqui nos bastidores e surgiu uma palavrinha. Puf. Traição. Vocês acreditam que o fato de você não viver bem, ou de você não ser orientado por quem deveria te orientar de forma mais adequada, saudável, que são os seus pais, a traição, ela repercute na vida de adulto? Começa aí, um começa, outro termina, outro começa, vai Ana e depois vai de você. Então, repercute sim. Olha só, é engraçado, eu quero até fazer um adendo aqui sobre essa questão da educação da sexualidade em casa, porque o que acontece? Existe um estudo hoje que já foi levantado, se eu não me engano, não foi pela USP, foi para uma faculdade de São Paulo, tá? Que os estudos mostraram que quando você tem a educação dentro de casa da sexualidade com os seus filhos, eles demoram a entrar na vida sexual, entendeu? Então, assim, eles passam... se você tem orientação fora com os colegas, você fica muito na pressão. Você ainda não transou e todo mundo transou. É bem mais ou menos assim que acontece. E você acaba que vai na pressão, ou na pressão do namorado, dá uma prova de amor. Mas quando os pais conversam, eles sabem o que eles querem e eles vão fazer exatamente porque eu quero. Entendeu? E aí, o que é muito colocado para esses jovens é o seguinte, você vai saber a hora certa, entendeu? Você vai saber a hora certa e com quem. O que acontece? Quando a pessoa fala em amor, só que quando você começa a namorar, você está na paixão, você está naquele fogo da paixão, e para a pessoa é o amor. Então, ele vai lá e se entrega para aquela primeira pessoa. E nenhum dos dois estão preparados emocionalmente. E, hoje em dia, tem se colocado muito na cabeça das meninas sobre o empoderamento. As mães estão se empoderando e estão fazendo com que as meninas sejam empoderadas. Porém, não estão educando os meninos a ajudarem em casa, a ajudarem suas parceiras. E, com isso, eles não vão criando uma certa maturidade. E aí começam as traições, que é o que você acabou de falar, de dar entrada. Por quê que vai começar as traições? Porque ela espera uma coisa e ele espera outra. Então, o aumento de traições da mulher, hoje em dia, aumentou drasticamente. E eu estou falando drasticamente porque o que acontece? Infelizmente, a gente tem ainda um machismo, um patriarcado muito grande, e se o homem trai,
entendeu? Ele é viril, ele é, né? E a menina, quando trai, ela leva uma má fama, tá? Então, assim, precisa dessa educação. Então, você entendeu que o todo na educação, ele é importante? Porque aí você vai preparar. Gente, não preparem só as meninas para se empoderar, porque vai virar uma guerra do sexo. Eles vão viver brigando. Então, preparem as meninas para sim e empoderamento da maneira positiva, não é de uma maneira negativa, entendeu? É de uma maneira positiva. E preparem os meninos a serem parceiros, a saberem dividir, a saber ajudar em casa e a ter maturidade, saber quando eu quero estar com aquela pessoa e quando eu não quero, para não haver traição. Mas eu gosto da explicação do Hudson em relação à traição, viu? Eu gostei muito. Mas eu achei fantástico quando você falou que os pais precisam ensinar ambos os sexos, para cada um contribuir, sim, né, com a sua vida adulta. Eu não vou falar nada, não. Eu fiquei, assim, anotando tudo. Vou já passar logo a bola aí. Putz, é contigo, amigo. Vamos lá. Complementando um adendo da Ana, só comentando um adendo que ela fez, um exemplo maravilhoso para a gente entender essa questão da liberdade, né, de dar liberdade e, por exemplo, quando você dá orientação prolonga, né, o filho, geralmente o adolescente, demora mais a transar do que se não tivesse orientação. Se você deixa o seu filho preso dentro de casa, se você castra seu filho de todo o potencial que a vida adolescente ou o início da vida adulta traz, é muito provável que ele queira sair de casa antes dos 18 ou até assim que completar 18 e ir embora. A primeira oportunidade que ele tiver de morar com um amigo, dividir um aluguel, ele vai embora. Uhum. Agora, se você dá suporte, se você conversa com ele, fala dos perigos que a vida sozinho tem, por exemplo, como é que é pagar um monte de boleto, pagar IPTU, ter IPVA, de uma série de questões, né? Quando adoecer, ter que ir ao hospital, enfim. Se você colocar todas essas questões para o seu filho, dificilmente ele vai querer sair de casa, ainda mais se ele se sentir acompanhado, amparado. Não é nada diferente no sexo, tá? Então, se seu filho se sente amparado, se seu filho se sente, filha, né? Se sente munido de algum recurso, ou não tendo esse recurso, podendo contar com o recurso que você tem, né, sem que haja julgamento, obviamente ele vai esperar um momento melhor para poder ter a sua primeira relação. Né? Senão, se você castrar, ele vai querer descobrir a todo custo por conta própria por que é que você tanto está castrando. Né? Será que é tão bom assim? Por que é tão perigoso? Agora, falando sobre a questão da traição. Sim, a gente precisa realmente preparar os dois lados, até porque nós temos perspectivas muito diferentes. Não só há um aumento das traições por parte do público feminino, mas também o número de violência masculina em relação à mulher, porque há uma dificuldade de discurso aí. Uhum. A traição, gente, ela é um contrato, né? A traição é a quebra de um contrato, na verdade. Assim como quando você tem uma empresa, você faz um contrato de unilateral com um fornecedor. Se o fornecedor passa a não te dar o produto como você contratou, se ele passa a dar um produto de qualidade inferior, ou não está tão presente, ou não poder te fornecer da forma como você gostaria, você naturalmente vai flertar com outra empresa, com outro fornecedor, para poder receber. Se há um contrato, haverá uma quebra de contrato, como é no casamento. Se não há um contrato, haverá um flerte, e pode ser que o outro fornecedor, ao descobrir, né, fique enciumado. Então, a traição no relacionamento não é muito diferente da traição em outras áreas da nossa vida. E por que isso acontece? Porque a adolescência é um processo, como eu falei aqui antes, é um momento de elaboração. Se você não passa por essa fase que Erik Erikson vai chamar de moratória, que é de testes, você vai precisar testar em algum momento. Não elaborou, você não sabe o que é um relacionamento, você não sabe o que você quer. Nem precisa ser sexo, você está dizendo assim de elaborar o relacionamento, de elaborar, estar bem elaborado com uma vida, não a vida, né, de uma parceria de vida, não sexo apenas. Vou dar um exemplo massa. Vai. O exemplo é o seguinte, o homem, em geral, ele quer ter a mulher, até porque nos primeiros momentos do relacionamento, ele quer tê-la a qualquer momento, né? O fogo, os hormônios estão a mil e tal. Depois que ele começa a namorar, depois que ele começa a ter uma certa intimidade, e não há mais aquela ânsia toda, principalmente por parte da mulher, é natural que haja períodos ali mais distantes, e o sexo vá ficando mais
é menos frequente, e isso começa a ser um problema. Isso no consultório chega demais. A mulher falando, o meu marido me quer o tempo inteiro, o meu namorado não para, eu não tenho como, eu tenho que fazer, eu tenho minha vida, eu tenho filhos e tal, né? E isso indifere, sabe? Tem no relacionamento adolescente, tem no casamento mais adulto-jovem, tem também nos processos de divorciado, tá? Então, é uma questão comum. E essas pessoas, esse homem, né, nesse nosso exemplo, não sabe lidar com esse período, digamos, de escassez ou essa diminuição da frequência. O que ele vai fazer? Em geral, ele vai procurar o que ele tinha no início do relacionamento em outro lugar, porque ele não aceita perder, ele não sabe lidar com a ausência. O problema é da mulher? Não, o problema não é da mulher. O problema é do homem? Possivelmente. Por quê? Porque ele não elaborou a questão. Ele ainda não tinha passado por esse tipo de experiência, e ao passar, ele não quis aprender com ela, ele não quis avançar, ele quis simplesmente fugir, ele quis não ter que lidar com aquele incômodo. Isso acontece em diversas áreas no relacionamento. Eu só dei um exemplo pequenininho, mas imagina aí você, quantos outros incômodos esse homem não poderia ter, ou essa mulher não poderia ter, e a partir desse pequeno, ou desse incômodo que pode às vezes até ser sentido como algo maior, a saída mais rápida, mais comum, é a de trair, é de buscar outra pessoa. Não tem aqui? Eu vou buscar onde tem. Principalmente se em algum momento aquela pessoa já nos forneceu o que a gente queria. O que acontece? Às vezes, essa elaboração pode passar anos, a pessoa tem 50 anos e ainda não elaborou. Vai continuar atraindo. Então é preciso que a gente entenda o porquê dessa traição está acontecendo. No consultório a gente faz muito isso. Às vezes ela está traindo porque ela não tem o afeto que ela gostaria de ter tido. Então, vamos buscar esse afeto de uma outra forma, vamos tentar suprir, e aí a traição acaba sendo, consequência acaba deixando de existir. Então, aqui vai o meu recado como educadora, eu sou educadora sobretudo, para você que é pai. Não delegar para o governo, não delegar apenas para a escola. Um adolescente orientado, não para o ato sexual, mas orientado a entender o que as coisas, cada coisa tem o seu tempo de acontecer, ter a maturidade emocional, cognitiva, para depois ir para o... Eu estou colocando a mão aqui embaixo, tá? Então, cognitiva, emocional e depois na parte erótica. Ter esse tempo de amadurecimento para entender até, ok, aqui dá certo, aqui não dá certo, até para levar uma traição lá no futuro e entender que está ali uma pergunta da Cássia, falar assim, se eu fui traída, será que é o problema da mulher? Até para quando ela surgir um problema com traição, ela tem a maturidade suficiente? Não. Esse não é meu problema, é o problema do outro que assim não teve o tempo dele adequado, eu querendo aqui me dar uma Ai, gente, adoro esse tema. É porque a gente entende, né, desse tema, na verdade, né? Sim. De sexo, sexualidade. Tem uma pergunta, assim, bem interessante. Ela estaria aqui no meu hall de perguntas e alguém já fez, então eu vou me apoderar da pergunta da Stephanie, tá? Porque está aqui, eu queria falar sobre virgindade, a gente vai dar uma olhadinha no tempo, sobre esse tema, assim, virgindade e pornografia. São duas coisas distintas, mas como apareceu ali a pergunta da Stephanie Fanini, ela falou, boa noite a todos. Gostaria de saber a opinião dos convidados sobre a relação existente entre adolescência / pornografia, especialmente considerando as indiscutíveis facilidades da internet. Começa aqui e termina aqui? Ou começa aqui? À vontade. Com vocês. Vou pegar esse gancho aqui, Vai. que lá na rádio a gente já falou, fez um programa dedicado só à pornografia. Gente, o vício na pornografia começa na adolescência. A maioria dos casos constatados, eles acontecem na adolescência. Por quê? Assim como o vício no cigarro, o vício na bebida, o vício em relações tóxicas, ou seja, todo tipo de comportamento que sai do seu controle e você não consegue parar de fazer, isso é um vício. A pornografia também tem essa característica do vício, né? A pornografia em si não incomoda, o problema é não conseguir sair dela, né? E os adolescentes hoje, com a quantidade de material disponível, aí, com tanta facilidade num celular, smartphone, a qualquer momento, isso preocupa demais os pais. O que eu posso falar, e que já falo para muitos pais, é que a pornografia está cumprindo um vazio, está preenchendo alguma coisa que esse adolescente não tem, né? O que é que esse adolescente tem? Qual a dificuldade que ele está passando para ele
simplesmente suprir com a questão da pornografia, né? Óbvio que nós estamos na adolescência, estamos falando de hormônios, estamos falando de descoberta do próprio corpo e tudo, e falando de uma gratificação imediata, porque o sexo é uma gratificação imediata, né? É muito difícil concorrer com a gratificação imediata como o sexo, assim como é difícil concorrer, por exemplo, com a cocaína. Eu ia falar chocolate. Mas chocolate libera... realmente. Existem os chocolatras, mas o efeito... Tá. O efeito do sexo e da cocaína, por exemplo, é devastador, é muito rápido, muito forte, muito efêmero. Exatamente. Né? Então, lógico, é muito difícil competir, mas se ele tiver outros recursos, ele vai conseguir, ele pelo menos vai ter a oportunidade de questionar se ele pode fazer outra coisa, se ele vai para outra questão. Não é à toa que, muitas vezes, no passado, o médico falava, vai fazer atividade física, bota esse menino na natação, bota esse menino... Ajuda, porque nós estamos falando da questão biológica, fisiológica. Mas sem esse amparo psicológico de entender o que está sendo projetado nessa pornografia, fica essa lacuna, né? Porque o menino vai ter que ficar nadando o dia inteiro, né? Ele vai ter que ficar pedalando, correndo, brigando lá, fazendo boxe o dia inteiro. Porque se isso não é elaborado psicologicamente, ele não vai saber dimerizar. Porque, assim, gente... A pornografia, ela até cumpre um papel, dependendo de como a gente entender. Tem muito menino que vai aprender as primeiras posições, o primeiro jeito. Muitas meninas também vão aprender. Mas o problema, como eu falei, é quando isso foge ao controle num mundo em que a informação e esse tipo de conteúdo está aberto aí. Todo tipo de conteúdo, os mais variados, os mais pesados, os mais leves possíveis estão aí. Então, diante da orientação dos pais, como a própria Ana falou, é muito provável que eles consigam, pelo menos, fazer uma administração aí. Porque a pornografia acaba vindo, muitas vezes, a masturbação, acompanhando a pornografia, como um recurso realmente de fuga. E se não há do que fugir, não precisamos tanto disso. Se não há do que fugir, a gente acaba ficando com a pornografia só pelo lado fisiológico, que é muito menor do que... A gente tenta muito mais fugir do que dar prazer para nós mesmos. Da próxima vez eu vou pegar uma cadeira e sentar aqui, né, Celção? Gente, eu vou passar a bola para a Ana. A gente está aqui já. É contigo, Ana. Então, gente, peguem esse vídeo, editem, se os seus jovens em casa aí não gostarem de assistir essa 1 hora, peguem essa parte que fala sobre o vício da pornografia, que é muito importante. Porque, olha só, uma droga, ela não começa direto numa cocaína. Ela começa ali num cigarro, aí ela vai para maconha, e assim ela vai até chegar numa muito pesada, onde fica muito difícil de sair. É exatamente o que o Hudson estava falando. Então, assim, o vício da pornografia, ele é muito prejudicial, igual a minha colega ali perguntou, exatamente porque o que acontece? Vai chegar uma hora que nada vai ter não vai satisfazê-lo mais. E ele vai achar que essa é uma realidade, e ele vai levar isso para dentro dos relacionamentos dele. Entendeu? E é algo que é irreal, que não funciona desse jeito, que quem está lá está sendo pago para fazer aquilo, entendeu? Está, às vezes, anestesiado de várias maneiras. Então, assim, pais, conversem com seus filhos, deem esse espaço e essa liberdade para que eles possam perguntar. E não há vergonha nenhuma de você virar em algum determinado momento de algo que você não conheça e virar e falar assim, eu não sei essa resposta, mas eu vou pesquisar e eu vou falar com você. Procure a ajuda de um ginecologista, de um terapeuta, de um psicólogo da área da sexualidade que possa ajudar a orientar seu filho. Existem livros, gente, livros. Minha mãe me deu um livro que é o mesmo que eu dei para minhas filhas, que é sobre o corpo, sobre a sexualidade, ensinando até como se limpar, porque minha mãe não conseguia falar comigo. E é o mesmo livro que eu dei para minhas filhas, que carrega até hoje, que foi para minhas sobrinhas. Então, não custa nada você fazer isso. Mas, jovens, se vocês estiverem ouvindo, é um vício que é muito difícil de sair, sim, se torna algo compulsivo, se torna algo doentio e que pode acabar não só com a vida de vocês momentânea ali, mas sim com o trabalho e com os relacionamentos. Converse com alguém que você tenha proximidade, procure ajuda e não caia nesse mundo. De verdade, de coração, de mãe para esses filhos. Tem um filme, uma comédia, eu lembro do filme, American Pie, lembro do filme. Tem uma cena, não lembro bem qual o nome do ator, que ele só curtia
depois que ele se automasturbava, ele se masturbava, né? Então ele tinha receio de nem conseguir chegar a ter uma relação sexual a dois, porque ele só conseguia obter êxtase, prazer, né? Ter aqueles primeiros sentimentos se masturbando. E isso, eu fico pensando, será que é mesmo, né? É claro que é, porque eu fiquei pensando sobre isso. É isso mesmo? O filme deu essa pontadinha. É isso mesmo? Você quer saber se... Porque como ele só conseguia se excitar vendo filme pornô e se masturbando. Bom, na adolescência a gente está construindo muitas referências, assim como na infância, só que a gente tem um universo potencializado de conexões, porque na adolescência começa nosso raciocínio abstrato. Então a gente tem uma habilidade ainda maior de fantasiar as coisas, inclusive de conectar essas fantasias às nossas realidades. Então, o filme pornô, ele acaba sendo muito mais do que simplesmente uma cena com duas pessoas transando. Na cabeça do adolescente, aquilo ali é a projeção da próxima relação, da primeira relação que ele vai ter, e ele deseja que seja daquela forma, que a mulher vai fazer aquelas caras e bocas e vai ter um super orgasmo, e ele vai poder testar várias posições, mas ele não conhece ainda do ato em si, né? E fica apenas nessa fantasia. Nesse caso, como o prazer potencializado na mente por essa fantasia é muito grande, não tem como concorrer com a realidade. Até que ele tenha algumas experiências, possa experimentar, ver que a fantasia tem muitas limitações, que a realidade pode ser muito interessante, vai até além da fantasia, porque existem sensações que são despertadas unicamente quando a gente está no ato, né, físico lá. Até que ele consiga entender essas relações, que ele consiga experimentar e saber o que ele gosta e o que ele não gosta, para ir lapidando essa fantasia, colocando ela mais na realidade, essa fantasia acaba sendo algo com o qual não dá para concorrer, né? Isso é sempre uma constante, gente. Sempre uma constante, é pleonasmo, né? Mas é uma constante. Não tem como concorrer com uma fantasia. Por outro lado, a fantasia sempre vai te frustrar. Ai, entendi tudo. Por outro ponto, a fantasia sempre vai te frustrar. Eu fiz umas pontuações aqui. Veja se está correta a minha frase. Veja se está correto mesmo o entendimento sobre o assunto, Hudson e Ana. A educação sexual afetiva, então, é aquele pai orientando de forma adequada, no tempo certo, né? Respondendo cada pergunta de forma fragmentada. Então, a educação sexual afetiva é possível. Mais do que isso, ela é necessária? Educação sexual afetiva? Eu quero dizer assim, a educação sexual amorosa, vinda dos pais, afetiva, eu coloquei a palavra afetiva. Eu vou deixar a Ana responder, está mais na seara dela, depois eu comento. Tá, sim. Ela é necessária, ela é primordial e ela é de alta importância. Exatamente para você preparar o seu jovem para a vida adulta, para os capetinhas lá, como diz o Hudson, eles se tornarem os anjinhos. E para estarem preparados emocionalmente para quando chegar lá, na hora deles terem o seu primeiro relacionamento ou a sua primeira sexualidade, eles saberem que eles podem permitir algo ou não, eles saberem onde é que está o limite deles, entendeu? Então, sim, é muito importante e volto a repetir, os estudos já mostram. Quando você ensina o seu filho dentro de casa a sexualidade, eles vão demorar mais para entrar lá, eles vão se focar em outras coisas. E como você disse, tá, Kelly? Não deixe para o governo, não deixe para a escola. Por quê? Porque dentro da escola você tem questões de política, religiosidade. O professor que está ali tem uma crença diferente, tem algo diferente. Então, quem tem que passar isso de verdade são vocês. Desde que os professores ensinem a parte que nós não sabemos, que é a parte biológica, como funciona o ovário, como funciona o útero, como funciona o pênis, como é a irrigação sanguínea. Então, deixe para a escola ensinar a parte biológica. E vamos ensinar a parte emocional e sexual, que isso vocês têm condições. E se não tem, procure, se informe, leiam livros. Hoje tem muitos filmes, séries que falam. Pode aproveitar o gancho aí. Estão perguntando, então, você já aproveita o gancho. Eu vou aproveitar o gancho porque pediram o nome do livro. Gente, eu vou falar o nome do livro que a minha mãe deu para mim, que eu passei para minhas filhas e para minhas sobrinhas, que é O que está acontecendo comigo.
Porém, se vocês entrarem no meu Instagram, lá existe uma área de destaque que eu coloquei alguns outros livros. Tem uma parte que fala só sobre a questão de como você falar com a adolescência, e tem uma parte que indica alguns filmes e séries também que é importante. Porém, o que eu sugiro para vocês sempre, antes de vocês darem de presente o livro para o filho de vocês, que é um livro normalmente que é pequeno, leiam primeiro, porque eles sempre vão perguntar: mas eu não entendi isso. O que é isso? Porque lembra o porquê? Da fase do porquê? Pois é, eles vão perguntar para vocês. Então, antes de tudo, é importante que vocês saibam e que, se eles vierem com a pergunta, você já pesquisou, já correu atrás e você já está com a resposta aqui na ponta da língua, tá bom? Então, eu vou jogar logo. O pessoal está perguntando qual é o seu Instagram. Pode colocar lá, pode falar. Meu Instagram é anaferreira.oficial. anaferreira.oficial. A gente vai agora mais ou menos para as considerações finais, mas eu não queria deixar de responder uma perguntinha, consegue? Tem uma perguntinha lá. Eu vou consultar aqui, porque lá na TV ela já subiu. Veja se aqui é o que eu estou em mente. É sobre a educação na escola? É. Essa aí mesmo? Uhum. Tá, então peraí. Eu vou tentar reformular, porque a pessoa, que eu acho que é a Cássia, ela fez a seguinte pergunta. Eu já respondo juntando as duas coisas. Um dos problemas... falando sobre... Tá. Por que a questão de educação sexual nas escolas é um assunto tão polêmico? Já que hoje tem o maior acesso às informações, eu acredito que essas conversas não sejam apenas responsabilidade dos pais. Então, olha só. A escola ela tem uma função conteudista muito instrumental, voltada para aquilo que é o conteúdo que vai ser cobrado no vestibular e coisas do tipo. A gente perdeu a ideia, ou talvez nem tenha construído de fato, a educação com o objetivo de educar para a vida, de ensinar para a vida. E é por isso que é tão importante os pais terem esse viés na educação e trabalharem junto aos filhos para poder trazer esse tipo de suporte. Vou terminar a minha fala aqui, sintetizando o que o Kohlberg, que é um psicólogo muito importante aí da psicologia, falava. Existem 3 estágios do desenvolvimento do adolescente, que no começo ele aprende por punição e recompensa. Essa é a fase que os pais brigam com os filhos e dão algumas recompensas, alguns agrados, eles entendem. Num outro momento, a gente entra um processo em que a cultura e os valores começam a entrar na cabeça desse adolescente. Ele tem a opinião do colega, a opinião dele, ele começa a entender o meio campo aí. E nesse momento é o momento que os pais saem da educação, o momento que eles deixam para a escola. Então, o viés, a ideia que essa criança vai ter, esse adolescente vai ter da escola, vai ser essa visão conteudista. Ele vai perder o momento em que ele estaria aprendendo os valores, ele vai perder a oportunidade de aprendê-los. E se a gente quer chegar no terceiro estágio do Kohlberg, que é o da autonomia, de poder falar assim: não, sociedade, vocês têm a sua convicção, mas eu prefiro a minha, a gente precisa acompanhar esse adolescente e dar condições para que ele chegue lá. A gente agora vai para as considerações finais. Para você que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Ana Ferreira, deixa aí seu Instagram novamente, seu telefone, quiser também, o Pix RG, CEP da sua residência. Como é que as pessoas fazem para te achar, Ana Ferreira? Acho que eu vou falar só o Pix, tá? Fechou. Pode ser? Eu vou falar só o Pix. Então, lá dentro do meu Instagram, anaferreira.oficial, tem um link que cai direto para o meu WhatsApp. Tá? Eu dou atendimento para casais, dou atendimento para pessoas solteiras que precisam saber se relacionar à educação, aquela coisa que eu falei, né? Começar com a educação, como se relacionar, pais que estejam precisando também, que não consigo conversar com meu filho de jeito nenhum, a gente também trabalha com essa questão de dar esse suporte, essa ajuda para o jovem, e basicamente é isso. Lá no meu Instagram tem o link para o meu WhatsApp. Hudson Oliveira, nosso guru do sexo. A gente vai achar um apelido para Tiana. Tá bom. Tá? No próximo mês a gente vai ter um. E ele, que é nosso guru do sexo, telefone RG, se venda. Agora é contigo, amigo. Gente, você já me conhece. Eu sou o Hudson Oliveira, né? Meu Instagram é @terapeuta-escritor. Não tem nem como esquecer. Terapeuta escritor. As duas coisas que eu mais faço, né? É músico, é radialista. E vai ser um ótimo pai. Maridão. Bom, então é o seguinte, gente, trabalho tanto com homens quanto mulheres, não atendo só questões relacionadas ao sexo, mas as questões relacionadas ao sexo são predominantes dentro dos atendimentos. Se você tiver qualquer dúvida, esses temas aqui são para esclarecer, para realmente provocar algumas dúvidas. Se você sentiu que precisa de algum tipo de suporte ou conhece alguém que precisa, é só pedir para entrar em contato. Vou reforçar a ideia de que, galera,
qualquer tipo de ajuda já é muito válida, tá? Então, uma mensagem, uma indicação de um livro, uma indicação de um vídeo, tal, como a gente faz aqui na transmissão, fazem toda a diferença e nós estamos aqui para isso. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa. Gente, meu nome é Kellen Rodrigues, eu estou aqui com você toda quinta-feira. O nome do programa é Gestão Inteligente com Kellen Rodrigues e eu faço isso. Eu trago temas de relevância para o cunho desenvolvimento pessoal, profissional. E sim, a sexualidade faz parte do desenvolvimento humano. E sim, eu dou palestras, eu faço apresentação de casamento, cartório, tudo que você quiser também, a gente vai, né? A gente vai. Gente, eu vou finalizar aqui tentando recitar a música da Rita Lee. Amor é para sempre. Sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão e tal e coisa e tal e até e coisa. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Y'all niggas ain't ready for this. Y'all ain't ready for this. Don't lie. Yeah. 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 All I really wanted was a little bit support from y'all. Now we'll settle down, I'm grinding, bitch, I'm born to ball. Man, look at me, Black Rambo in this thing. Sick and tired of this pain. I swear I'm feeling like I made it. They might kill niggas for the fame. Visions feeling like the greatest. Gold plaques, gold chains, gold stacks, gold stakes. All my niggas don't play. Mama told me since a youngin' I would be a boss. Wet and sauce, CEO, that's what I'm going for. I drop singles after singles after single, bitch. Everybody's going crazy when I'm dropping shit. You just another nigga walking on the wrong road. You just another nigga acting like it got a flow. Yeah. Let me finish that real quick. I'll be on another level shit. Can't see you, you irrelevant. I'll be on my own element. Y'all niggas can't understand this. This that on another planet shit. This that neighbors knocking coming shit. First K with my shit, bitch. About to make a movie, it is a fucking teaser. My shawty foreign, she be asking for a visa. Everywhere I go, she watching Mona Lisa. Man, everywhere I go, she watching Mona Lisa. Visions feeling like the greatest. Gold blacks, gold chains, gold stacks, gold stacks.